O rio está secando, o ar está quente, está demorando a chuva, está desregular todas essas estações. O ano passado a gente não teve colheita de arroz, porque a chuva demorou tanto que a gente plantou 2 vezes arroz e a gente não conseguiu colher. As veredas estão secando onde é maior depósito das águas. Isso. Então, nesses países sem desenvolvimento, há que reduzir as emissões do uso da terra. Nós não temos culpa, nós não temos maquinária, nós não temos nada. Então a atividade do branco é que vem trazendo isso. Mato Grosso, olha o que chama hoje a economia? Como chama? Agronegócio. É essa, meus companheiros. Agronegócio está acabando com o cerrado. Depois que teve as primeiras reuniões no início do ano, do Fórum de Mudança Climática e do Conselho Estadual de RED, logo em seguida veio a missão do Banco KfW para fazer uma avaliação da proposta do governo do estado para a implantação do programa REM. Como a gente estava participando dessa reunião, a gente falou que em nenhum momento o governo chamou os povos indígenas para conversar, para discutir a participação indígena, para discutir o componente indígena, como é que seria trabalhado essa questão da preservação, então, dentro dos territórios indígenas também. Então, ali o banco deu uma freada nas negociações com o governo, né? E falou que só iria assinar o contrato a partir do momento que tivesse uma ampla discussão com os povos indígenas. E eles apresentaram o REM e nisso já queriam que a gente fizesse uma proposta, né? A nossa posição foi que é necessário fazer umas consultas aos povos indígenas, que não podíamos ter proposta alguma antes de fazer isso, que é um direito, né? E começamos a negociar esse processo de consultas. O tema de RED é mudança climática e de carbono, ele é um tema extremamente complexo, extremamente polêmico. Isso é um ponto. A pauta indígena, as lideranças indígenas, a luta indígena é uma luta que cada vez mais tem uma importância no país quando a gente vê todos os retrocessos sociais que a gente está vivendo. E aí o banco também sinalizou, trouxe a GIZ para contribuir com os povos indígenas nesse processo, contribuir com a federação na construção desse processo de realização de oficinas, com oficinas de multiplicadores, depois oficinas regionais. O objetivo principal dessas oficinas de multiplicadores não necessariamente é fazer com que eles reproduzam exatamente aquilo que a gente está dizendo aqui, que é o RED, o que é o REM, como que isso funciona dentro das salvaguardas e tudo. Mas principalmente é fazer com que eles entendam que isso faz parte das práticas culturais sustentáveis que eles já vêm mantendo há milênios. E com isso tudo, resultou nesse momento que nós estamos agora, que é a oficina de multiplicadores indígenas, que é o primeiro passo. Esses indígenas foram escolhidos pelas suas comunidades como articuladores. Eles estão vindo no propósito de receber essas informações. Sabemos que não será uma informação completa, ainda há muito a ser discutido. É importante que comece a conversar. Mas a gente precisa ouvir mais as lideranças, né? Consultar mais, né? Ouvir a posição das lideranças, né? Não somente assim foi pensado
um tempo de absorção da pergunta do KfW, de saber, vocês querem ou não participar? Ou seja, a FEPAM já falou, ó, a gente precisa de uns 6 meses para responder isso. E num segundo momento, foi pensado uma fase de consulta se a resposta for positiva. Essa oficina é um primeiro passo para a gente fazer uma consulta com todo mundo, com todas as regionais, para decidir, vamos participar desse programa? Sim ou não? E se for sim, de que forma vamos participar? O que nós queremos? O que está sendo feito aqui é um pouco obedecer a Convenção 69 da OIT. Direito à consulta, participação que diz respeito a nós, povos indígenas. Agora estamos na segunda oficina, com 4 regionais, e ainda tem mais uma oficina que é com o pessoal da região noroeste, que a gente vai fazer provavelmente no mês de novembro, né? Com a inserção principalmente da GIZ, com apoio financeiro e técnico, a gente consegue trazer lideranças, trazer pessoas-chave daquelas regiões, né, que a gente está chamando de articuladores regionais. É bem complicado para nós, porque são mais ou menos 70, aproximadamente 70 e poucas aldeias, comunidades, né? E só que assim, é uma forma de a gente consultar todo mundo através da governança do Xingu, né? Lá vai ser unido vários povos, né, várias lideranças, os jovens, né? E representatividade de cada povo vai estar lá presente. E a gente aproveita, a própria liderança está ali, o cacique está na reunião, aproveitando passar essas informações que chegam lá de fora para dentro, né, para essas lideranças, para a liderança estar repassando para essa comunidade. Né? Industrializados têm que ajudar os países em desenvolvimento a reduzir suas emissões do uso da terra. Então, reduzir as emissões do uso da terra aqui seria o REDD, que foi criado como um mecanismo para mitigar mudanças climáticas. Fundo Amazônia é que surge como o primeiro proposto pelo Brasil mecanismo de rede, porque é o financiamento que vem de um país industrializado, que é a Noruega, para ajudar o Brasil a reduzir o desmatamento através do Fundo Amazônia. A geração de créditos de carbono por redução de desmatamento, e é uma política de Estado hoje e que está previsto, né, nessa política a repartição de benefícios entre as comunidades, os povos indígenas e aqueles que fazem a proteção das florestas. O programa REM procura estabelecer políticas públicas estruturantes ou fazer com que os estados, junto com os povos indígenas, de uma forma participativa, estabeleça políticas públicas estruturantes para manutenção da floresta em pé. Aí floresta entendendo que não é somente floresta amazônica, mas também os outros biomas que existem aqui no Mato Grosso. Depois, quando eles vão entendendo, eles veem que já é algo que eles já fazem. E que daí isso pode vir a somar em políticas públicas ou em programas já existentes. Na área indígena, nos nossos territórios da gente, isso a gente está assim, claro que a gente é detentor, a gente é salvaguardião, a gente é fiscalizador, a gente toma conta do verde. Aí eu acho que esse aqui veio na hora certa para colocarmos assim esse programa para reflorestar algumas assim nascentes, né? Olho da água, vamos dizer assim. Eu acho que assim podemos colocar assim em paz nosso planeta, né? O papel, dos povos indígenas, ele não se limita à fiscalização das salvaguardas, né? Mesmo porque como as salvaguardas elas são garantias
de direitos ou mesmo de modos de vida, ou ela trabalha muito na prevenção de perigos e riscos, né, que as atividades de rede possam trazer. Os povos indígenas, eles têm um papel de construção dessas salvaguardas, né? Mas o que eu vejo também importante, a questão da salvaguarda, é a questão do território, demarcação de território. Não adianta nada as pessoas que não tivessem o território, como que ele vai assegurar, como que ele vai aguardar a questão da natureza? As coisas acontecem nas pontas, não no escritório, não lá no gabinete. Os caras estão lá no papel, fazendo relatório bonito, que as coisas a gente está sob controle, mas na realidade, nas pontas não acontece. Então nós precisamos de uma política decente de construção participativa de todos os setores. Numa gestão compartilhada e participativa dos órgãos do governo, para que nós construímos uma salvaguarda que vai beneficiar a todos. Então essa conscientização do primeiro mundo se diz, não banque o que é para destruição, que são os bancos. Não compre Cargill, sabe, o bolsão. Isso que é a grande verdade. Então assim, o REN, ele tem que ter essa defesa. Então assim, a nossa expectativa que é investe essa mitigação ou esse na questão indígena. Se for para o governo, vai virar caixa 2. Se realmente esse programa for aceito, sim, eu acredito que tem que ser utilizado para a gente fazer uma articulação de políticas públicas. Como que seria uma articulação de políticas públicas? A gente tem uma articulação com o governo do estado, com as suas instituições, a gente mostrar que nós somos produtivos, né? Que nós conservamos nossos biomas, porque nós enxergamos que eles são nossa fonte de sobrevivência e que nós precisamos de apoio institucional para isso. Então, o maior ganho, na verdade, é ter uma federação forte, que consiga tanto dialogar com os diferentes atores do mundo indígena, do mundo indigenista, mas também dialogar com o governo, com certeza. O nosso foco é trabalhar toda a questão de educação, de política, de saúde, de território. Então, são coisas maiores, né? Porque a gente sabe que o programa ele tem começo, meio e fim. Então, a gente já tem que estar preparado para ter uma continuidade das ações a partir do momento que esse programa se encerra. Então, assim, o REN é uma proposta, é um mecanismo que nós temos que participar para o planeta volte a respirar, o planeta volte a se remanejados. E aí, na questão indígena, na área indígena, não está lá. A gente não está destruindo, a gente não está devastando. É encontro complicado, assim. Um é devastador de escala maior e o outro ainda mantém a sua tradição, a sua harmonia, que é a questão indígena. Oh,